Bom dia, família. Espero que estejas bem no conforto da tua casa. Nós convidamos-te neste dia a juntar-te a nós, a adorarmos juntos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amém? Anda connosco. Abriste os olhos aos cegos, Deus, ninguém há como tu brilhas na escuridão, tu brilhas na escuridão e nos levantas das cinzas, Deus, ninguém há como tu. Deus, tu és grande. Tu és grande, Deus, tu és forte, tu és maior que qualquer outro. És tu quem cura, fazes milagres, meu Deus, meu Deus. Tu brilhas na escuridão e nos levantas das cinzas, Deus, ninguém há como tu, Deus, como tu. Deus, tu és grande, Deus, tu és forte, tu és maior que qualquer outro, Deus. És tu quem cura, és tu quem cura, fazes milagres, meu Deus, meu Deus. Tu és grande, Deus, tu és forte, tu és maior que qualquer. És tu quem cura, és tu quem cura, fazes milagres, meu Deus, meu Deus. Vamos declarar: se tu és por nós, quem será contra nós? E se tu és por nós, quem poderá parar-nos? E se tu és conosco, quem será contra nós? E se tu és por nós, quem poderá parar-nos? E se tu és conosco, quem será contra nós? Quem será contra nós? Deus, tu és grande, Deus, tu és forte, tu és maior que qualquer. És tu quem cura, és tu quem cura, fazes milagres, meu Deus. Deus, tu és grande, Deus. Oh, Deus, tu és forte, tu és maior que qualquer outro. És tu quem cura, fazes milagres, meu Deus. E se tu és por nós, e se tu és por nós, quem poderá parar-nos? E se tu és conosco, quem será contra nós? E se tu és por nós, quem poderá parar-nos? E se tu és conosco, quem será contra nós? Quem será contra nós? Aleluia, Deus, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Obrigado, Senhor, que ninguém, Senhor, poderá ser contra nós quando tu estás connosco, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós queremos ver cada vez mais da tua presença, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque mesmo estando a chegar o final do ano, Pai, nós sabemos, Deus, que, Senhor, tu ainda tens, Senhor, linhas para escrever na nossa história.
E nós queremos ver cada vez mais do Teu poder, mais da Tua presença, Senhor. Que o Teu avivamento seja vivido, Senhor, nas nossas casas, na nossa igreja, onde quer que nós sejamos, Deus. Que nós possamos não só sentir, mas nós possamos viver tudo aquilo que Tu tens para fazer, Deus. No nome de Jesus. Tu és grande, Deus. Tu és grande, Senhor. Vai, Senhor, como um rio, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós, Senhor. Vai, Senhor, vai. Vai, Senhor, vai. Vem como um rio, paz sobre mim. Em águas profundas, vai me mexer. Coberto em amor, restaurado sou. Vem como um rio, paz sobre mim. Ao louvar o quão grande és, louvo o Teu santo. Jesus, Jesus, és tudo em mim. Tudo o que sou é Teu. Espírito Santo, como chuva em mim. Vem, Deus, abre os céus. Vem, abre os céus. Revela-te aqui. Na Tua presença eu peço viver. Espírito Santo, faz o Teu querer, faz Teu querer. Ao louvar o quão grande és, louvo o Teu santo nome. Jesus, és tudo em mim. Tudo o que sou é Teu. Ao louvar o quão grande és, Teu santo nome. Jesus, és tudo em mim. Tudo o que sou é Teu. Tudo o que sou, tudo o que tenho é Teu, Deus. Abertas as portas do céu, posso ver graça que inunda a terra. A Tua presença habita o louvor ao cantar Santo, Santo. Abertas as portas do céu, posso ver graça que inunda a terra. A Tua presença inunda o louvor. Abertas as portas estão, abertas as portas do céu, posso ver graça que inunda a Tua presença, a Tua presença habita o louvor ao cantar Santo, Santo. Oh, 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 cantamos Santo, Santo. Avivamento, Deus. Nós queremos viver, Deus, nestes dias. Avivamento, Senhor, queremos ver Teu Espírito Santo
mover-se em nós. Cobre esta terra com teu poder. O que foste até aqui mostrarás outra vez. Avivamento, Senhor, queremos ver teu Espírito Santo, mover-se em nós. Cobre esta terra com teu poder. O que foste até aqui mostrarás outra vez. Avivamento, Senhor, queremos ver teu Espírito Santo mover-se em nós. Cobre esta terra com teu poder. O que foste até aqui. Avivamento, avivamento, Senhor, queremos ver teu Espírito Santo mover-se em nós. Cobre esta terra com teu poder. Foste até aqui e move-te, Deus, move-te em nós, move-te em nós, move-te em nós, move-te em nós. Avivamento, avivamento, Senhor, queremos ver o Espírito Santo mover-se em nós. Cobre esta terra com teu poder. O que foste até aqui mostrará. Avivamento, avivamento, Senhor, queremos ver o Espírito Santo mover-se em nós. Cobre esta terra com teu poder. Até aqui mostrarás outra vez. Avivamento, Senhor, queremos ver teu Espírito Santo mover-se em nós. Cobre esta terra com teu poder. O que foste até aqui mostrarás outra vez. Tu é o poder, Senhor, Tu é a glória para sempre, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque não há outro igual a Ti. Não há outro Rei. Não há outro que tenha, Senhor, tanto poder como Tu. Não há, Deus. Na tua glória escondo minhas fraquezas. Jesus, minha força és tu. Nada é favorável, mas tu és por mim. Jesus, minha força és tu. Poder pertence àquele que era e há de vir. Poder pertence a ti, Deus. Aleluia. Tens todo o poder. Diriges meus passos, vais adiante. Deus, eu dependo
Olá, eu sou o Carlos. Olá, eu sou a Daniela. Deus fez chegar até nós tudo o que nós precisávamos, em termos de finanças, em termos de coisas, de materiais que precisávamos. Continuou em 2020, tínhamos uma promessa, aliás, de que Deus nos iria dar uma casa, e casa com o recheio todo, com móveis. Tínhamos essa promessa. Promessa é essa que chegou em 2020, quando conseguimos vender a casa da minha avó numa aldeia, o que também foi outro milagre. E com esse montante ajudou na compra da casa, tudo isto em plena pandemia. Nós comprámos a casa e tendo, claro, como base a promessa que Deus nos tinha feito, aos pouquinhos os móveis, não é? Foram chegando, e o que é certo é que estamos em 2021 e a casa está minimamente recheada com aquilo que nós precisamos, e aos poucos Deus tem vindo a acrescentar também alguns mimos, coisas que, óbvio, nós gostávamos de ter, mas que não tínhamos possibilidade. Nem eram prioridade. E que nem eram prioridade. Nem eram prioridade, mas eram mimos, e até isso Deus nos tem acrescentado. Exatamente, sim. Deus tem-nos acrescentado até mesmo nesses pequenos pormenores, esses pequenos miminhos. Um dos outros milagres que aconteceu em 2020 foi eu ter sido colocada numa escola pública perto de casa. Eu sou professora e em setembro de 2020 fui colocada numa escola pública perto de casa, e com um contrato tenho visto as mãos de Deus a agir na nossa vida de uma forma também sobrenatural. Há coisas que eu nem tenho palavras, é mesmo sobrenatural em todas as áreas. Na área familiar. Sim, na área familiar. Progressão de carreira. Exatamente. Finanças, até na comida. Até na comida a gente anda a notar. Sim, mas isso é porque estica, não é? Vai esticando. Às vezes nós desvalorizamos os pequenos pormenores da vida, não é? Mas é nesses mesmos pequenos pormenores que Deus age. Só que também Deus só age quando nós temos um coração voltado para Ele, quando temos um coração ensinável que está disposto a ouvir e a ser corrigido, porque nós falamos destas coisas hoje e estamos a contar o nosso testemunho, mas também houve alturas em que nós não víamos nada, também houve alturas em que foi muito difícil, também houve muitas alturas em que chorámos agarrados um ao outro nós não sabemos para onde é que vamos, nós não sabemos como é que isto vai ser, nós apenas sabemos que Deus prometeu, e se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Isso aí é certo, Deus não mente. Então o nosso testemunho que sirva de inspiração para quem está a ouvir, mas que seja também uma palavra de, olha, alinha-te, porque Deus tem o melhor para ti, da mesma forma que tem o melhor para nós, e se Deus fez connosco, também vai fazer contigo, mesmo. Com certeza. Bom dia, família, que bom que estás desse lado connosco, que tempo maravilhoso que tivemos a adorar o nosso Deus, esta partilha que o Carlos e a Daniela fizeram connosco deste ano de superação. Agora vamos deixar um bocadinho algumas partilhas que temos aqui na nossa comunidade, de alguns elementos, como foi este ano de 2021 com o lema de superação. No rodapé vamos passar as informações, como vocês podem contribuir, e muito obrigada pela vossa generosidade e pelo vosso amor na obra de Deus. Até já! Por incrível que pareça, nada programado, mas eu estava ali no fim do culto agora olhando na tela lá escrito um ano de superação, né? E literalmente esse ano foi um ano de muita superação para mim. Realmente houve várias coisas que tentou me parar nesse ano, mas a graça de Deus foi comigo e me fez prosseguir, e graças a Deus eu tenho visto a mão do Senhor cuidar de mim. Eu acho que na minha vida o ano de 2021 enquanto superação foi ver que eu fui vencendo algumas barreiras, tanto a nível de trabalho como a nível pessoal, como na família. A nível de superação, Deus nos colocou sobre mais objetivos e mais desafios do que já vínhamos no ano passado. Foi superação a muitos níveis, crescimento espiritual e não só, crescimento a nível de maturidade. Foi um ano em que todos os objetivos que tinham ficado do ano anterior e que eu achava que eram impossíveis, Deus concretizou. Bom, superação, como o próprio nome diz, é o tempo assim, de nós sermos levados além, sermos esticados, sermos
testados, provados, e portanto esse foi o nosso ano. Deus dar-me um caminho por onde seguir, mesmo muitas vezes sendo difícil, mas Deus esteve sempre lá. A famílias, amizades restauradas. Eu vi Deus agir na minha vida quando eu esperava que ia ficar sem trabalho, tendo em conta que eu tenho uma empresa, eu vi a minha agenda crescer como nunca antes teve. Foi um ano em que eu fui confrontado com coisas que nunca tinha pensado. Foi um ano em que, nesse confronto, descobri coisas em mim que não gostei muito, outras que gostei mais, mas no cômputo geral foi muito bom. Foi muito bom. É estranho dizer isto, porque nesse confronto acabou por ter resultados práticos muito bons e ver que Deus, pronto, andamos aqui abraçados um ao outro. Este ano de superação teve vários desafios, vários momentos em que eu me senti fora da minha zona de conforto e várias alturas em que eu vi que foi Deus claramente a fazer as coisas. Não foi na minha força, mas foi Ele que interveio e que fez acontecer algumas coisas que eram necessárias. Foi sobretudo isto. Eu pessoalmente, Deus deu uma oportunidade de tratar, cuidar a minha sogra, a minha mãe e agora a minha irmã que está a ultrapassar um problema oncológico. No meio da dificuldade temos conseguido superar. Elas estão a superar e Deus nos tem dado condições e nos tem dado forças para superarmos. Olá amigos, olá família Nike. Esta é a nossa última celebração de 2021 e é um prazer ter-te desse lado. E é um privilégio poder estar aqui uma vez mais para partilhar convosco aquilo que é a palavra de Deus. E creio que em nome do Senhor Jesus, que como a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas que o princípio delas, então esta palavra seguramente vai abençoar a tua vida, assim como Deus tem falado comigo em cima desta palavra, deste texto. E no princípio do ano Deus deu-nos uma palavra rema que serve de orientação, de estímulo, de desafio à nossa fé, uma palavra que Deus trouxe para o ministério, que seria um tempo de superação. E de facto talvez nós estivéssemos longe de imaginar que o 2021 continuaria a ser um ano caracterizado pela pandemia, pela Covid-19, e de facto situações inesperadas fazem parte da vida, fazem parte da trajetória de todos nós. No entanto, conforme estes pequeninos vídeos, estes testemunhos rápidos que nós assistimos aqui, nós podemos constatar como Deus é bom, como Deus abençoa os seus filhos, como de facto no meio das adversidades Deus continua a dar cumprimento à sua palavra, porque Deus não mente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nós podemos confiar de forma absoluta naquilo que são as promessas de Deus contidas na sua palavra para nós. E é de facto uma bênção nós podermos ver parte daquilo que Deus tem feito aqui na nossa comunidade. Não que nós sejamos melhores ou especiais, Deus não faz exceção de pessoas, como a Escritura nos diz, mas Deus responde à nossa fé. E eu gostava nesta manhã, para abençoar a nossa vida, trazer um dos episódios que provavelmente é um daqueles mais desafiantes que nós temos na Escritura, que se encontra no livro do profeta Daniel. Eu gostava de ler 2 ou 3 versículos, a partir do capítulo 2, no versículo 10, que nos diz assim: os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está a pedir. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a um mago, a um encantador, a um astrólogo. O que o rei está a pedir é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Eu sei que isto, tirado assim do contexto, pode dar asa a algumas interpretações erradas. Então, o que é que está aqui a acontecer? O rei Nabucodonosor, lá na Babilónia, ele teve um sonho,
creio eu que terá sido durante a noite, não é? Ele também poderia dormir de dia. E o sonho foi de tal maneira, impactou de tal forma que ele ficou perturbado. E ele convoca, entendam que estamos a falar de uma nação com deuses pagãos e monoteísmo não caracterizava esta nação. Então ele convoca os sábios, os magos, os astrólogos, os encantadores, os místicos, todo aquele pessoal a quem ele se socorria quando precisava de alguma orientação dos deuses. E ele convoca-os e apresenta o assunto da seguinte forma: eu tive um sonho e eu quero que vocês me interpretem o sonho. E aqueles magos dizem então ao rei: claro que sim, Sua Majestade, compartilhe o sonho connosco, diga-nos qual foi o sonho e nós vamos dar a interpretação. E o rei diz: não, vocês vão ter de adivinhar qual foi o sonho que eu tive e assim eu vou acreditar na interpretação que vocês me vão dar. Eu creio que dificilmente algum pedido mais impossível pode ser feito a uma pessoa do que este. Como é que alguém pode imaginar o sonho que o outro teve? Porque é algo muito pessoal. E hoje na nossa cultura é interessante, é engraçado que se nós formos à procura, se fizeres uma busca aí na internet, tu vais encontrar imensa coisa escrita sobre a interpretação dos sonhos, sobre a importância dos sonhos, enfim, o que não falta é literatura sobre este tema. O próprio Freud já falava sobre isso, sobre a interpretação dos sonhos, Carl Jung também. Enfim, não é um assunto de agora, é um assunto que tem, enfim, volta e meia acaba por ocupar a mente do homem. E Daniel, o nosso jovem Daniel, exilado de Israel para a Babilónia, também fazia parte deste grupo de sábios, de entendidos. Não por ser astrólogo, ou encantador, ou adivinho, mas era alguém que se destacava por força da sua sabedoria. E perante a impossibilidade, e este é o assunto que eu quero tratar aqui, o que fazer diante do impossível, o que fazer diante de circunstâncias difíceis. Este pode ser o título desta mensagem nesta manhã, porque para muitos encarar mais um ano como aquele que provavelmente virá aí, ainda no contexto destas circunstâncias da pandemia, pode ser algo que intimida, assusta, mas seguramente que não seria mais do que foi para Daniel quando se deparou com a sentença que o rei proferiu. Como vocês não me conseguem dizer o sonho que eu tive e como tal não me conseguem dar a interpretação, então todos os sábios, todos os magos, astrólogos, encantadores, adivinhos, todos eles vão ser mortos. E a morte não era nada agradável, porque o que o texto nos diz é que a sentença do rei era que eles seriam despedaçados, seriam partidos em pedaços, as suas casas, as suas propriedades queimadas até ficarem em cinza. E quando a guarda do rei procura Daniel para também ele ser sujeito a esta sentença, Daniel tem algumas atitudes, tem uma postura que serve de exemplo para nós, e eu gostava de partilhar então isto contigo. No versículo 14 diz-nos assim o texto: Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilónia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Perante um quadro destes, Daniel não entrou em pânico, Daniel não deu lugar ao medo, e esta também tem de ser uma característica de nós que somos seguidores de Cristo, de nós que somos cristãos, perante as contrariedades da vida. E o Senhor Jesus disse-nos que no mundo teríamos aflições. Nós também não podemos, tu e eu, nós não podemos entrar em pânico, não podemos dar espaço à nossa alma para um espírito de medo. Pelo contrário, a palavra de Deus diz-nos que o justo viverá da fé. Então, em primeiro lugar, recusa-te a dar lugar ao medo, recusa-te a entrar em pânico e coloca em Deus a tua confiança. O que foi que Daniel fez mais?
Versículo 17 diz-nos que Daniel voltou para casa depois de ter falado com este oficial da guarda, ter questionado o que é que estava a acontecer. Diz que Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e pediu-lhes que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilónia. O que foi que Daniel fez? Aquilo que tu e eu podemos fazer em qualquer circunstância: orar ao Deus dos céus, orar àquele que tem todo o poder, orar àquele que tem toda a autoridade, orar àquele que tem a última palavra. E a Escritura diz-nos, a palavra de Deus diz-nos, para nós orarmos em todo o tempo, para nós invocarmos o Senhor no dia da nossa angústia, mas não só no dia da angústia. É bom que tu e eu desenvolvamos o hábito de ter esta comunhão com Deus através de uma vida de oração, orar a falar com Deus. Então, perante circunstâncias difíceis, perante causas impossíveis, procura a ajuda dos teus amigos. Amigos que têm a mesma fé que tu, amigos que creem, amigos que são capazes de te estimular, de te desafiar, de te ajudar a ir mais longe. E ora esperando o agir sobrenatural de Deus. Nós não oramos só porque sim, queridos. Nós oramos sabendo que aquele a quem nós nos dirigimos em oração é Deus Todo-Poderoso, é Deus que pode todas as coisas, é Deus que vai além daquilo que nós podemos pensar. Deus faz mais e melhor. Por isso a palavra de Deus diz-nos que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. E o nosso irmão Tiago, lá no Novo Testamento, ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, perante as dificuldades, perante as impossibilidades, perante os imensos desafios que a vida pode trazer a cada um de nós, pede a Deus, ora a Deus, para que Deus te dê graça, para que Deus te dê estratégia, para que Deus te dê direção, para que Deus abra um caminho. Este é o Deus que nós encontramos na Escritura. E no versículo 24, e desde já, olha, eu desafio-te a leres todo este capítulo 2 do livro de Daniel, é uma história fantástica. Diz assim, no versículo 24: então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilónia, e disse-lhe: não executes os sábios, leva-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Sabem o que Daniel está aqui a fazer? Ele não está simplesmente a usar a resposta que ele recebeu de Deus em benefício próprio. Ele está também cuidando dos outros. E com isto eu quero te desafiar que a bênção de Deus na tua vida não termine em ti. Que tu possas ser um instrumento, que tu possas ser um canal da bênção, um canal dos milagres, um canal do agir de Deus para beneficiares aqueles que estão à tua volta. E quando no princípio deste 2021, e com esta mensagem eu quero também fazer assim um pouquinho a trajetória do que tem sido para nós, para a comunidade aqui, para a nossa vida pessoal também, o que tem sido 2021. De facto, quando Deus nos aponta um caminho, nós podemos crer que Deus estará lá para dar cumprimento à sua palavra. Quando Deus nos desafiou com esta palavra de que seria um ano de superação, seria um ano de irmos mais longe, de construirmos algo mais. Talvez nós no início pudéssemos ter olhado para a frente e pensar como é que vai ser. As incógnitas são tantas, as incertezas, mas Deus que tem o controle de todas as coisas não requer de nós nada que nos seja impossível. Se Deus diz vai e faz, Ele dá-nos os recursos, Ele dá-nos a força, Ele dá-nos a capacidade para o fazer. Então, como Daniel fez, façamos nós também. Isto, no fundo, são princípios que têm de caracterizar a nossa vida enquanto seguidores de Cristo. Usa aquilo que Deus te dá, usa aquilo a influência que tu podes ter, usa tudo o que Deus coloca na tua vida para que possas abençoar os outros à tua volta. E no versículo 27, diz assim o texto para nós: Daniel respondeu, já depois de estar na presença do rei, Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou.
afirmar qual o sonho que o rei teve, sem que o rei o tenha sequer partilhado, e depois dar a interpretação. É isso que Daniel está a dizer, que é uma impossibilidade. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, o sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. E ele passa a descrever aquilo que significava o sonho que o rei teve. E seria muito fácil Daniel ter usado todo este episódio para de alguma forma se projetar, se afirmar, dizer eu sou aquele que tem a capacidade de interpretar sonhos, mas o que foi que ele fez com aquilo que Deus lhe entregou, com o livramento que Deus estava a operar através da sua vida? Ele encaminhou as pessoas para Deus. Ele referiu que se tenho uma resposta, se tenho uma palavra, a virtude não é minha, o mérito não é meu, é o Espírito de Deus, é Deus na minha vida. E sabem, assim também devemos nós fazer. Nós temos o privilégio de cooperar com Deus na proclamação do Evangelho. Nós somos igreja não para simplesmente ficarmos numa agradável comunhão, e é tão bom, como a Escritura diz, que os irmãos vivam em união, que haja relacionamentos saudáveis, tudo isso é fantástico, mas o nosso principal papel enquanto igreja é anunciarmos este Evangelho da salvação. E era em cima disto que eu gostava de encerrar esta mensagem nesta manhã. Ainda há pouco vinha para baixo e vinha a ouvir a rádio e naquela, não vou promover a rádio, mas estavam a falar sobre a temática do Natal e cada um explicava o que era o Natal para si. E uns diziam que o Natal é o Pai Natal, o Natal é a festa da família, o Natal é a ceia de Natal, o Natal é a árvore enfeitada, o Natal são tantas coisas, mas tudo isso é periférico àquilo que realmente é a verdadeira razão da celebração do Natal. E nós acabámos ontem de comemorar este dia 25 de dezembro, dia de Natal. Esta é talvez uma das épocas mais emblemáticas do ano para muitos. No entanto, não deixa de ser curioso, não deixa de ser espante. Como é que se fala de tudo referente ao Natal, menos daquilo que é a verdadeira causa da celebração natalícia, que é o nascimento de Jesus. E Lucas diz-nos assim, Lucas capítulo 2, versículo 9, aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu aos pastores, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Claro que sim, imagina a cena, tu estás lá no teu trabalho durante a noite, e de repente aparecem-te uns anjos nos céus a resplandecer. Claro que ficarias aterrorizado, claro que ficarias, onde pudesses te esconder, escondias, creio eu, não é? Mas o anúncio dos anjos foi: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. E isto tem também um aspecto de algo impossível de acontecer. Como é que é possível? Como é que dois anjos aparecem lá nos céus a fazerem um anúncio igual a este? E Isaías 9,6 diz-nos, profetizado cerca de 700 anos antes de acontecer este anúncio dos anjos aos pastores: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E eu gostava que refletisses rapidamente sobre isto. É que o Natal não é uma história de encantar. O Natal não tem a ver com pais natais, com árvores, com efeitos natalícios, com ceias de Natal. O Natal tem a ver com uma única coisa: o nascimento de Jesus. E os anjos dizem: vos nasceu hoje o Salvador. Jesus não foi uma mera criança que nasceu, um bebé que foi colocado lá numa manjedoura. Aquele Deus menino era nada mais, nada menos do que o Salvador do mundo. E só precisa
Só precisa de Salvador quem está em perigo, quem corre risco de vida. Só precisa de um nadador salva-vidas quem estiver numa praia a afogar-se. Aí sim, faz sentido o nadador salvador ir lá em seu auxílio, em seu socorro. E com isto eu quero te dizer, quero que reflitas, quero que pares e penses. Se calhar até nós, cristãos, celebramos o Natal com a nossa família, tivemos a refeição, a ceia de Natal, tivemos um dia juntos com os familiares, mas será que até nós paramos para lá em casa comentar o facto de que hoje estamos aqui porque Jesus nasceu, o Salvador nasceu há 2000 anos, pouco mais, lá em Belém, e nasceu para quê? Para nos salvar, a mim e a ti, para nos salvar a nós aqui em casa. Será que nós paramos para refletir sobre isto quando celebramos o Natal? Na verdade, se nós não tivermos cuidado, até nós ficamos presos ao facto de que temos que comprar presentes, um presente para o pai, para a mãe, para o amigo, enfim. Nada contra, entendam que nada disso está errado em si. A grande questão é que se nós não tivermos cuidado, porque é aquilo que a sociedade está a fazer, a celebração do Natal torna-se só mais uma festa, só mais um evento social, e aquilo que está na origem da celebração do Natal fica esquecido, torna-se secundário. E eu sei que são impossibilidades para muitos, podem encarar o Natal como algo impossível. Isso é só uma história. E de facto o Jesus histórico é um fato inegável. Não há como alguém dizer, não, Jesus não existiu. Existiu sim, a história prova, a literatura prova, é um facto cientificamente comprovado em termos literários. Mas a questão que se coloca aqui para ti e para mim é, será que Ele é o teu Salvador? Jesus nasceu e os anjos o anunciaram com este título, Jesus Salvador, o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus. E quando eu li Isaías 9, que descreve todo este Cristo, que é maravilhoso conselheiro, que é Deus forte, que é Pai da eternidade, que é Príncipe da paz, percebe que a vida cristã não é só uma esperança para uma eternidade, é também uma esperança para o teu presente, é uma esperança para uma vida abundante, é uma esperança para uma vida cheia de significado. Então, porque a vida tem possibilidades, porque a vida tem circunstâncias difíceis, talvez não vivas uma circunstância igual a que Daniel teve de enfrentar lá na Babilónia, naquela ocasião, mas seguramente terás os teus desafios, terás as tuas circunstâncias pessoais, que são tuas, por isso são pessoais, obviamente. Mas Cristo não quer ser só mais um fator no meio da tua vida, no meio da tua agenda. Ele precisa ser o Senhor, Ele precisa ser o Salvador. E eu queria terminar com alguns textos dos apóstolos referente precisamente a isto. E antes de ler aquilo que Pedro diz e que Paulo diz, o próprio Senhor Jesus disse, está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a Deus a não ser por mim. Hoje nós vivemos uma sociedade pluralista, relativista, onde todas as verdades têm o seu espaço, mas entenda uma coisa, a verdade é uma só. Acerca de um mesmo fato não podem existir duas verdades opostas, contraditórias. E eu gosto de dar este exemplo. Se eu fizer um 6 numa folha de papel e tu estiveres à minha frente, eu vou ver o 6, tu vais ver o 9. Mas quem sabe se aquilo é um 6 ou um 9? Foi a pessoa que o desenhou, que o escreveu. Então eu sei que escrevi com o propósito de ser um 6, mesmo que a tua visão seja diferente, contrária, mas a verdade é uma só. Então entende, quando o Senhor Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem do Natal, que tem de caracterizar, pelo menos para nós que nos afirmamos como seguidores de Cristo, como cristãos, que tem de caracterizar esta época, que nos tem de fazer refletir. Então a mensagem de Natal é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de reconciliação com Deus.
e percebe que o menino Jesus que nasceu lá foi colocado lá na manjedoura em Belém, não é mais menino. Hoje, depois de ter consumado a obra da salvação, está sentado à direita de Deus na glória, na eternidade, e espera que tu e eu reconheçamos a sua oferta de salvação, a sua oferta de reconciliação, e possamos também um dia estar com Ele na eternidade. Por isso o apóstolo Pedro diz-nos assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Paulo, o apóstolo, diz-nos semelhante coisa, escrevendo ao seu discípulo Timóteo: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E eu sei que se nós dissermos isto, algumas pessoas, elas vão se sentir ofendidas. O Evangelho é ofensivo. Porquê? Porque ele vai contra as nossas concepções, vai contra a nossa verdade. E nós não podemos cair nesta cultura da nossa geração em que, ok, há um só Deus, e o pessoal até pode afirmar, sim, há um só Deus, aqueles que acreditam na existência de Deus, mas todos os caminhos conduzem a Deus, e isso não é verdade. E se nós somos cristãos, de facto, nós não podemos ficar confortáveis com este tipo de afirmações. Ok, eu sigo Deus através de Cristo, tu segues Deus à tua maneira, através das tuas crenças, e está tudo bem. Não está tudo bem. Se nós de facto queremos na palavra de Deus, se nós de facto temos a consciência de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, como Ele próprio afirmou, então nós temos de sentir o peso da responsabilidade de partilhar Cristo com aqueles que estão à nossa volta. Porque a palavra de Deus é clara, e eu não vou alongar mais, mas a palavra de Deus é clara desde o princípio ao fim em nos mostrar que só há uma salvação, só há um Salvador, que é Cristo o Senhor. Então entende, meu amigo, que a celebração do Natal tem a ver com Jesus Cristo, tem a ver com o Salvador que nasceu para te salvar, a ti, nasceu para me salvar, a mim. Como fazer? Crer, confessar que Ele é Salvador, fazer dele o Senhor e viver uma vida com Deus e para Deus. Então, eu espero que ontem, no decorrer da tua celebração natalícia aí em casa, tenhas tido o bom senso de pensar, de refletir com os teus. Se não tiveste, se isso não aconteceu, não há problema. O Natal não tem de ser um dia no ano, o Natal podem ser, como muitas pessoas dizem, o Natal são todos os dias. E de facto, todos os dias Jesus precisa nascer no coração daqueles que ainda não o conhecem, que ainda não fizeram dele Senhor e Salvador. Então, amigos, família Nike, pensa nisto, considera como tem sido o teu 2021. Deus abençoou-te diante das tuas dificuldades, diante das tuas impossibilidades. Deus agiu, Deus respondeu, ainda bem, oramos por isso, levamos as cargas uns dos outros, cuidamos uns dos outros para que Deus estabeleça a plenitude da sua bênção na tua vida, mas lembra-te que tens uma responsabilidade diante de Deus, diante da geração, diante dos teus amigos e familiares, que é partilhar este Cristo Salvador, que é partilhar este Jesus que o mundo celebra uma festa, mas se parares e refletires, se prestares atenção, tu vais perceber que fala-se muito do Natal, menos do Salvador, que é a razão de ser da celebração do Natal. Então, considera estas palavras e ser totalmente intencional em fazeres uma autoanálise e perceberes, será que o Cristo que nasceu lá em Belém é o meu Salvador? Eu fiz dele o meu Salvador, eu fiz dele o meu Senhor. Porque, como eu gosto de dizer, nós só temos uma vida para viver, é esta, e ela passa rápido. Então aproveita, em nome do Senhor Jesus, da melhor forma, o tempo que Deus te dá, o tempo que tu tens, a vida que tens,
e abre o espaço para que Jesus também nasça na tua vida, nasça no teu coração. É o meu desejo, é o melhor presente de Natal que tu podes dar a ti próprio, é Cristo, o Salvador, a nascer na tua vida, a nascer no teu coração. Então, família Nike, amigos, que Deus continue a abençoar-vos no resto deste ano 2021 que está prestes a acabar e que tu fiques aí na expectativa de tudo aquilo que Deus tem preparado para um próximo ciclo que se iniciará entretanto, mas que todos os dias, que te lembres que todos os dias, todo dia, é dia de reconheceres Cristo como o Salvador, como o Senhor da tua vida, da tua história, da tua casa. Este é o meu desejo para ti. E eu gostava de terminar com uma palavra de oração para que Deus te abençoe, para que, muito para além daquilo que eu consigo expressar com as minhas palavras, o Espírito de Deus construa em ti o reino de Deus, este reino de justiça, de paz e de amor. Só ali fora diz, Natal é alegria, é paz, é amor. Sim. Porquê? Porque quando Cristo nasce no coração de alguém, é isto que se começa a materializar. Justiça, paz, alegria, amor. Deus é amor. Então, meu querido, pensa nisso em nome do Senhor Jesus. Pai Deus, eu oro nesta manhã por cada um daqueles que possam estar a ouvir esta mensagem, esta reflexão, ou que venham a assisti-la mais tarde. Deus, independentemente do momento, a tua palavra não passa, a verdade é uma só. E ela é transformadora, ela é libertadora. Paizinho, por isso o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Deus, e a verdade é uma só, a verdade é Cristo, conforme o Senhor mesmo disse, caminho e vida. Pai Deus, muito obrigado. Que o Senhor venha ao encontro das questões pessoais de cada um, mas que acima de tudo tenhamos o bom senso, Deus, a sabedoria, a humildade, de reconhecer a nossa condição e a necessidade de deixar Jesus nascer em nossa vida. Te agradecemos por tudo, ó Pai, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda um resto de dia muito abençoado e até uma próxima, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Que mensagem fantástica que o nosso pastor partilhou connosco, uma forma ótima de acabarmos este ano de superação. Não se esqueçam, de 2 a 9 de janeiro vamos ter a nossa semana de primícias. De segunda a sábado será online às 8h30 e aos domingos serão presenciais. Irá dar início às 10 da manhã com um tempo de adoração e dança, mas a nossa celebração online terá início às 10h30. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais para poderem acompanhar a semana de primícias e todas as novidades que podemos estar a postar. Desejamos um ótimo 2022 para vocês, um ano fantástico. Tchau, tchau. Forte e poderoso, pela liberdade.
nações se prostrarão, montes se